Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai falar sobre a identidade trigonométrica fundamental, que é exatamente o assunto que está faltando para a gente fechar o nosso capítulo 9. Tá faltando só esse tópico da identidade trigonométrica fundamental e que é muito importante vocês saberem para a gente dar continuidade ao assunto de trigonometria, certo? Então, primeiramente, vamos pegar um exemplo para a gente poder entender o que vem a ser essa identidade trigonométrica fundamental. Vamos pegar o exemplo que tem aqui na tela, que é de um triângulo retângulo, e onde esse triângulo retângulo tem dois catetos, cateto B e C, e a nossa hipotenusa A. E temos também o ângulo alfa em destaque. Então, vamos fazer alguma análise com esse ângulo alfa, ok? Bem, diante disso, sabemos já como calcular esses catetos e essa hipotenusa através do triângulo, ou teorema de Pitágoras, né? Que é uma das relações métricas exatamente do triângulo retângulo. Bem, o teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, vamos fazer algumas jogadas matemáticas com esse teorema de Pitágoras para a gente chegar na nossa finalidade. Primeiramente, vamos dividir os dois membros, né, pela nossa hipotenusa ao quadrado. Beleza? Vamos dividir o primeiro membro e o segundo membro pela hipotenusa ao quadrado. Dividindo pela hipotenusa ao quadrado, eu vou ter o quê? Eu vou ter b ao quadrado sobre a ao quadrado mais c ao quadrado sobre a ao quadrado. Isso igual a ao quadrado sobre a ao quadrado. A ao quadrado sobre a ao quadrado é 1, né? Que são os mesmos valores. O mesmo valor dividido por ele mesmo é 1. B ao quadrado sobre A ao quadrado é a mesma coisa. Eu vou colocar o B sobre A ao quadrado, que vai dar o mesmo resultado, certo? Só escrevi de outra maneira. Mais C sobre A ao quadrado. Também é o mesmo valor, não alterei nada. Apenas eu peguei o quadrado do quociente de 2t, o quadrado do quociente de um termo e outro termo também ao quadrado, e transformei no quadrado do quociente de dois termos. Só isso, só fiz isso. Só escrevi de outra maneira. Olhem para exatamente o que é isso que está dentro desse primeiro quadrado aqui. B sobre A. Quem é B? B é o meu cateto B aqui, ó. Que ele é o cateto oposto a alfa, né? E A é minha hipotenusa. Então, isso nos lembra a uma razão trigonométrica, que é a razão do seno. E agora olhe para o nosso C sobre A. O C sobre A aqui, ó. Esse C sobre A aqui, né? Quem é C? C é o meu outro cateto, que é o cateto adjacente a alfa, e A continua sendo minha mesma hipotenusa no meu triângulo retângulo. Cateto adjacente sobre a hipotenusa nos lembra de outra razão trigonométrica, que é o cosseno. Logo, o seno de alfa é B sobre A, né? E o cosseno de alfa é C sobre A. Vou pegar e substituir aquelas frações pelo valor do seno e cosseno. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar o quê? Ó, seno de alfa mais cosseno de alfa, seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado igual a 1. Então, isso que a gente acabou de encontrar é exatamente a identidade trigonométrica fundamental. Vejam que aqui eu provei como é que a gente consegue chegar nessa identidade. E um detalhe, esse ângulo do seno e do cosseno, ele é sempre o mesmo ângulo que a gente estiver analisando. Não confunda o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta igual a 1. Isso está extremamente errado. Vejam que eu acabei de provar que o seno ao quadrado de alfa, que é de um ângulo alfa, mais o cosseno ao quadrado tem que ser do mesmo ângulo alfa, igual a 1. Aí sim eu vou estar resolvendo, no caso, vou estar de acordo com a identidade fundamental. Ok? Então, essa aqui é a nossa identidade fundamental que a gente vai poder utilizar agora na nossa trigonometria, pois a gente foi apresentado a ela, né? Bem, outro tópico também que eu queria passar para vocês é uma nova forma de poder calcular a tangente. Por quê? Porque a tangente a gente sabe que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas agora eu vou mostrar uma nova forma, ou melhor, outra forma, de vocês encontrarem o valor da tangente de um determinado ângulo. Vamos pegar o nosso mesmo exemplo do triângulo retângulo que a gente acabou de utilizar, ok? Com o nosso ângulo alfa em destaque. Agora vamos fazer o seguinte. Já sabemos que o seno de alfa ele é igual a B sobre A. E já sabemos que o cosseno de alfa é igual a C sobre A, né? Opa, ficou muito feio isso, né? C sobre alfa, cosseno de alfa é igual a C sobre A.
Aí, novamente. Pronto. Agora vamos calcular a razão entre o seno e o cosseno. Professor, por quê? Porque eu quero calcular desse modo para ver se chego a um determinado raciocínio, ok? Vou calcular a razão, a divisão do seno de alfa pelo cosseno de alfa. Pois vamos lá, está aqui. Ó. Primeiro, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Quem é o seno de alfa? É B sobre A, como eu já falei, né? E o cosseno? C sobre A. Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vou ficar com B sobre A vezes A sobre C. Vejam que o A que está aqui embaixo ele é simplificado com o A que está lá em cima, né? O A do denominador é simplificado com o A do denominador, ou do numerador. Diante disso, eu vou restar o quê? B sobre C. E B sobre C quem é? B é o meu cateto oposto, C é cateto adjacente, e isso é a razão trigonométrica da tangente. Isso vai ser igual a tangente de alfa. Logo, a tangente de alfa, eu posso dizer que é a mesma coisa do seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, resumidamente, a gente pode dizer que a tangente de um determinado ângulo é igual à razão do seno desse ângulo pelo cosseno desse mesmo ângulo. Aí a gente consegue descobrir a tangente desse ângulo sem precisar ter conhecimento dos catetos oposto e cateto adjacente. É uma nova forma de resolver, ou melhor, uma nova forma de encontrar o valor da tangente de um ângulo, ok? Bem, esses eram os 2 pontos que eu estava exatamente querendo passar para vocês para a gente fechar o nosso capítulo, para a gente já dar continuidade e entrar no próximo capítulo e dar continuidade ao assunto de trigonometria. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem assistir novamente o vídeo, façam as atividades e bons estudos. Um forte abraço!